Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler hoje o capítulo 25. Abra sua Bíblia aí comigo, nós vamos ler o capítulo 25 todo. Ele é bem pequeno e vai falar aí a terceira fala de Bildade. É uma fala pequena que nós temos aí dele e nós vamos aprender algumas lições aí referente a esse amigo de Jó, né? Aparentemente, o que nos mostra aqui fazendo essa leitura é que Bildade, esse amigo de Jó, estava ficando sem argumentos para responder a Jó. E ele foca na majestade de Deus e na insignificância da humanidade, em comparação com Deus. O tema principal desse capítulo é a grandeza de Deus, né? Nós vamos ver aí que ele fala em poucas palavras, mas ele deixa bem claro aí a grandeza desse Deus, que governa sobre inúmeras forças, né? Incluindo anjos, e estabelece a ordem no céu. O discurso de Bildade, por sua vez, não produz efeito nenhum, porque Jó já havia admitido a majestade de Deus anteriormente, né? Nós vemos aí Jó falando sobre isso muitas vezes, ainda que esse homem estivesse passando por diversas situações, ele nunca deixou de falar sobre a grandeza de Deus, né? Então, fica um discurso em vão, né? Bildade fala ali, após eles apontarem várias vezes os erros de Jó, porém Jó já tinha feito isso, já havia falado, né, sobre a majestade e a grandeza desse Deus, né? Então, nós vamos ler aí o capítulo 25, amém? Versículo 1. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Então aí nós vemos a comparação, né, do que ele fala sobre o homem, né? E aí Bildade busca argumentar, né, que o ser humano é insignificante em comparação a essa grandeza do Senhor, né, essa grandeza de Deus. Ele destaca que Deus governa sobre todas as coisas, o que é fato, né? Nós já vimos aqui diversas partes falando sobre isso, né? Ele enfatiza a soberania e a grandeza de Deus, apresentando, né, a Deus como aquele que governa tudo e que merece ser respeitado e temido, o que é fato, né? Nós sabemos que Deus é soberano. E lições que nós podemos aprender com isso, né? Mesmo em meio às dificuldades da vida e lutas que enfrentamos, que não são poucas, né? Nós sempre enfrentaremos dificuldades, né? Devemos crer que Deus está no controle de tudo e sempre está pronto para agir em nosso favor. Basta, né? Nós buscarmos essa presença do Senhor, né? Esse poder de Deus agir em nossa vida depende de nós buscarmos a Ele, né? Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra. É isso que vai fazer Ele agir em nosso favor, né? Esse discurso de Bildade, né, também nos leva a refletir como seres humanos, porque somos limitados e frágeis. E é fácil nos sentirmos desencorajados ou desamparados diante das dificuldades da vida. E é aí que entra Deus, com seu poder e majestade, para nos sustentar e nos ajudar a passar pelas situações adversas. Basta buscarmos a Ele. Então, em meio aos nossos problemas, nós temos que reconhecer. Tem coisas que só o Senhor pode fazer, que não cabe a nós, que nós não conseguimos, não está ao nosso alcance. Ele pode, mas como que Ele pode? Ele pode através da nossa oração, através da nossa busca, através da nossa entrega. Nós entregarmos verdadeiramente o controle na mão dele para ele poder agir, né? Bildade acredita que o ser humano é incapaz de ser justo diante de Deus. Ele diz que o filho do homem é larva, como verme, diante da grandeza de Deus, elevando a sua soberania. Realmente é verdade, né? Somos tão pequenos diante desse Deus tão grande, né? Porém, nós sabemos, né, que a própria palavra fala, que lá no capítulo 1, né, lá na própria palavra do Senhor, no Jó 1 fala, né, 1 e 2 vai repetir, né, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, a própria palavra fala sobre Jó, né? A gente sabe que é difícil um homem ser justo diante de Deus. Porém, aqui é o que fala. Jó vivia uma vida reta, né? Vivia uma vida justa. Vivia retamente perante o Senhor, né? Porém, aqui Bildade compara o homem com um verme, com uma larva, né? Humilhando ali Jó, né? Porque eles vêm numa sequência ali de apontamentos, né? Eles vêm julgando Jó como se ele tivesse pecado em todo o tempo. Então, a intenção dele aqui é humilhar esse homem, né? E realmente devemos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Mas nós sabemos que não era exatamente o que acontecia com Jó, né? Nós somos limitados e imperfeitos, sujeitos a erros e fracassos. Mesmo querendo fazer o bem, podemos falhar. E como podemos? Somos incapazes de alcançar a perfeição pelos nossos esforços. Ainda querendo acertar, a gente pode errar, né?
Isso nos mostra o quanto devemos ser dependentes de Deus. Nada conseguimos por nossa própria força. Precisamos ser humildes, reconhecendo a grandeza desse Deus maravilhoso. Só em Deus nós podemos encontrar aquilo que nós precisamos. Só Ele pode fazer pela nossa vida aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. Nós não conseguimos alcançar certos lugares, certas coisas. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Devemos exaltar esse Deus poderoso e acreditar que Ele, somente Ele, pode nos livrar do dia mau e da situação complicada. Quando não enxergamos saída, a mão de Deus pode nos alcançar. Que possamos diariamente buscar o favor do Senhor em nossas vidas. Aqui fica bem claro, né, um discurso bem claro sobre a grandeza desse Deus e sobre o fato de nós precisarmos ser humildes diante ao Senhor. Precisamos nos humilhar e precisamos ter essa humildade diante do Senhor para que Ele venha agir na nossa vida. Que possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar e que nós venhamos orar verdadeiramente a esse Deus, que a esse Deus, como diz no versículo 2, a Deus pertence o domínio e o poder. Somente Deus pode fazer coisas impossíveis na nossa vida, que nós venhamos ter essa certeza e que venhamos buscá-lo mais e mais a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até a próxima leitura, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus.